Maior pintor da Holanda e entre os maiores do mundo, Rembrandt Hammerzoon van Rijn é um dos símbolos da Era de Ouro holandesa no século XVII. Pintado ao fim do conflito da Guerra dos 80 anos entre Holanda e Espanha, a Ronda Noturna tornou-se o maior quadro do pintor. Rembrandt recebeu a encomenda para pintar esse quadro da companhia militar do capitão Frans Benningkock e do seu tenente Willem van Ruttenbroek em 1639 e finalizou o trabalho em 1642, o que lhe rendeu uma pequena fortuna na época. Conhecido como a Ronda Noturna, o título foi recebido no final do século XVIII devido aos densos pedaços de verniz escuro acumulados com o tempo, escurecendo assim a cena. Uma restauração na década de 40 revelou a luz do sol no centro da imagem, nos trazendo que a pintura foi concebida durante o dia. Seu título original era a Companhia do Capitão Frans Benningkock e do Tenente Willem van Ruttenbroek a preparar-se para avançar. Rembrandt foi o primeiro a representar figuras em ação numa pintura de grupo. É possível notar até mesmo a presença de fumaça saindo da arma. A Ronda Noturna é um retrato em trajes históricos do capitão Frans Benningkock e outros 17 membros da milícia dos mosqueteiros, em um imponente retrato de grupo, que inicialmente tinha dimensões ainda maiores, uma vez que a fixação da tela em uma parede da sala do Conselho de Guerra do município de Amsterdã, para onde a obra foi transferida em 1715, exigia um corte nos 4 lados da pintura, e em especial o esquerdo, em que estava representada uma ponte sobre o canal em frente à sede da guarda. Todos os membros pintados eram considerados cidadãos da elite de Amsterdã. Era um prestígio social e político fazer parte da milícia local na época, e os privilegiados tinham que inclusive pagar uma taxa anual para permanecerem na associação. É interessante observar que a milícia nessa época tratava-se mais de algo cerimonial do que militar. O grupo desordenado de milicianos está pintado como se estivesse indo para uma batalha, apesar de, na verdade, registros históricos sugerirem que eles estavam apenas indo para um desfile pelas ruas da cidade ao meio-dia. Vale destacar aqui a teatralidade e o drama presentes nas figuras pintadas, especialmente devido ao jogo de luz e sombra, característicos do estilo barroco. O quadro também apresenta uma consistente noção de profundidade. Os personagens aparecem em camadas diferentes de acordo com a distância em que estão. As linhas diagonais também são características do barroco. Na tela de Rembrandt, elas são conseguidas pelo efeito das lanças e armas levantadas. O nosso personagem principal é o capitão Frans Benningkock, e é através dele que passa o eixo das linhas horizontal, vertical e diagonal que formam o eixo principal do quadro. Na tela, múltiplas ações ocorrem ao mesmo tempo. Um sujeito ao fundo do quadro ergue a bandeira da milícia. No canto direito, um homem toca tambor. Acima dele, um mosqueteiro parece explicar algo para um soldado. Vários membros do grupo preparam suas armas enquanto um cão aparece latindo na lateral direita inferior do quadro. A luz aparece dispersa de forma não uniforme, ao contrário dos outros retratos de grupo habituais da época. A luz sublinha a hierarquia dos oficiais presentes no quadro. Os personagens da frente, mais iluminados, seriam os mais importantes. Na cena, o capitão aparece dando ordens a seu tenente. Ele olha o espectador de frente. Frans Benningkock era prefeito de Amsterdã e representante da liderança protestante holandesa. A luz presente no quadro de Rembrandt enfatiza a sua importância e o seu protagonismo. A sombra de sua mão se projeta na roupa do tenente. O tenente aparece de perfil, atento às ordens dadas pelo capitão.
Ele representa os católicos holandeses e é o intermediário entre o capitão e o resto dos milicianos. Em A Ronda Noturna, tudo é feito para chamar a atenção do espectador. Um exemplo perfeito encontra-se nas figuras em segundo plano. Aqui podemos ver através de 3 personagens momentos distintos do uso da arma. O homem de vermelho está carregando seu mosquete. Mais ao centro, temos um homem em posição de disparo da arma. A mesma arma em que aparece a fumaça que se confunde com o chapéu do tenente. Mais à direita, podemos ver outro homem assoprando a pólvora acumulada na arma após o disparo. Alguns historiadores da arte acreditam que Rembrandt tenha se inspirado no manual de tiro de como usar um mosquete, muito comum no século XVII. Observa-se na tela 2 meninas bastante iluminadas correndo. A de trás quase não é percebida, vemos apenas o seu vulto. A da frente, por sua vez, era uma espécie de mascote do grupo. Ela simboliza o brasão de armas da corporação dos Cloveniers, cujo emblema é uma garra dourada, representada aqui pela pata da galinha dourada, sobre um campo azul, que está representado pela capa azul claro da menina. Apesar de ter as dimensões de uma criança, a menina carrega um rosto de mulher adulta. Alguns historiadores da arte acreditam que seja a esposa de Rembrandt que faleceu no ano em que a Ronda Noturna foi finalizada. O escudo no topo da imagem foi adicionado em 1715 e tem o nome dos 18 soldados retratados. Muitos historiadores da arte suspeitam que o homem de boina que aparece rapidamente ao fundo da imagem seria o próprio pintor Rembrandt, que se representou na tela ao lado dos milicianos. A Ronda Noturna sofreu diversos atentados com o passar do tempo. Em 1911, um sapateiro desempregado golpeou o quadro como forma de protesto. Em 1975, um homem atacou a tela com uma faca de pão, provocando sérios danos à pintura. Um terceiro atentado aconteceu em 1990, quando um homem atirou ácido sobre o quadro. Em 2013, a Ronda Noturna ganhou movimento e forma em um flash mob realizado em um shopping da Holanda, para celebrar o retorno da obra ao Museu Nacional Rijksmuseum em Amsterdã, após um longo período fechado para reformas. Uma nova restauração da pintura foi iniciada em 2019. Uma particularidade desse trabalho de restauração é que a execução foi toda feita aos olhos do público e transmitida online. A Ronda Noturna foi uma pintura inovadora. Trata-se de um óleo sobre tela de grandes dimensões, medindo 3,63 metros de altura e 4,37 metros de comprimento. Obrigada por assistir até aqui, apoie o canal deixando seu like, se inscrevendo e até o próximo vídeo.